Milionário descobre o que seu jardineiro fez com sua filha de 6 anos e fica chocado. Antes de começar, se inscreva em nosso canal. Diariamente tem novas histórias. Carlos Fonseca era um homem tão rico que sua mansão parecia um castelo. Mas, apesar de toda aquela riqueza, a casa dele era fria, cheia de silêncio e sem alegria. Certo dia, ele decidiu contratar um jardineiro para cuidar dos imensos jardins que cercavam sua propriedade. Foi assim que Pedro apareceu, um homem simples, com um sorriso gentil, mas que trazia no coração o brilho de quem já enfrentou muitas batalhas na vida. Pedro não estava ali apenas para cuidar de plantas, ele carregava uma missão maior. Seu trabalho era importante, mas o mais precioso para ele era o futuro de seu filho, Santiago, um menino de 8 anos. Pedro aceitou o emprego com entusiasmo, acreditando que aquele trabalho na mansão seria uma oportunidade para garantir um futuro melhor para seu pequeno. Pedro era mais do que um jardineiro, ele era um pai que faria qualquer coisa pelo sorriso do seu filho, Santiago. Trabalhando duro, ele sabia que cada flor plantada e cada grama cortada era um passo a mais para dar um futuro melhor ao menino. Santiago tinha apenas 8 anos, mas já era o grande motivo do esforço e das esperanças de Pedro. O amor entre os dois era tão forte que parecia iluminar qualquer lugar por onde passassem. Apesar de seu jeito humilde, Pedro tinha algo especial, um coração gigante. Ele não via o trabalho como algo pesado, mas como uma oportunidade. Mesmo cuidando de uma mansão tão luxuosa, ele nunca esqueceu que o verdadeiro tesouro da sua vida era seu filho. O sonho dele era simples, que Santiago pudesse estudar, crescer e ter a chance de ser feliz, algo que Pedro lutava para garantir a cada dia. Logo que começou a trabalhar na mansão, Pedro percebeu algo curioso. Apesar de todo o luxo, a casa parecia vazia, sem alma. Tudo era impecável, brilhante e caro, mas faltava algo que dinheiro nenhum poderia comprar: alegria. Para Pedro, aquilo era estranho. Ele vinha de uma vida simples, mas sua casa sempre estava cheia de risadas e histórias. Já naquela mansão, só se ouvia o som do vento passando pelas cortinas. Enquanto cuidava dos jardins, Pedro observava os moradores. As pessoas que ali viviam pareciam distantes, cada uma no seu próprio mundo. Ele logo entendeu que, por trás de toda aquela riqueza, havia um ambiente frio e impessoal. Pedro pensou consigo mesmo: o que adianta ter tudo, se falta calor humano? E, naquele instante, ele sentiu que talvez pudesse fazer alguma diferença, mesmo sendo apenas o jardineiro. Em um de seus dias de trabalho, Pedro encontrou alguém especial na mansão: Lara, a filha de Carlos. Ela era uma menina muito bonita, mas tinha um olhar triste, como se carregasse um peso grande demais para sua idade. Pedro notou que, apesar de morar em um lugar tão bonito, Lara parecia sozinha, como se não tivesse ninguém para compartilhar sua vida. Era como uma flor num jardim, mas sem o cuidado que precisava para florescer. Com o tempo, Pedro percebeu o motivo daquela tristeza. O relacionamento entre Carlos e Lara era distante. Carlos, sempre ocupado com seus negócios, quase não tinha tempo para a filha. Isso partiu o coração de Pedro, que enxergou na menina uma alma solitária, esperando por um pouco de atenção e carinho. Ele sabia que não poderia substituir o pai dela, mas decidiu que faria o que pudesse para levar um pouco de alegria àquela criança. Pouco a pouco, Pedro e Lara começaram a se aproximar. Ele tinha um jeito simples e carinhoso que encantava a menina. Nos intervalos do trabalho, Pedro inventava brincadeiras no jardim, ensinava Lara sobre as plantas e até criava histórias para fazê-la sorrir. Para Lara, aqueles momentos eram como mágica, pois ela sentia algo que nunca tinha vivido antes: o carinho verdadeiro de alguém que se importava de verdade. Aos olhos de Lara, Pedro era como o pai que ela nunca teve, alguém que estava presente e fazia questão de conhecê-la. Eles riam juntos, corriam entre as flores. Por alguns instantes, a tristeza que ela sentia desaparecia. Pedro, por sua vez, sentia que estava fazendo algo especial. Era como se, ao ajudar Lara, ele estivesse plantando sementes de amor e felicidade na vida dela. Com o passar dos dias, algo incrível começou a acontecer. Lara parecia outra criança. Ela começou a se interessar mais pelas aulas, levava para a escola a alegria que sentia ao lado de Pedro e surpreendia os professores com seu entusiasmo. Até os funcionários da mansão ficaram admirados com a transformação. Aquela menina, antes tão calada e triste, agora estava cheia de energia e vontade de aprender. Pedro notava essas mudanças com um sorriso no rosto. Ele sabia que pequenos gestos de carinho podiam fazer uma grande diferença. Para Lara, aqueles momentos de brincadeiras e conversas eram como um raio de sol que iluminava seus dias. E, sem perceber, Pedro também estava se transformando.
Ao cuidar de Lara, ele sentia que estava espalhando o amor que ele sempre acreditou ser o mais importante na vida. Carlos, embora estivesse sempre ocupado com seus negócios, começou a perceber as mudanças em Lara. Ela estava mais sorridente, mais comunicativa e até sua postura parecia diferente. No entanto, ele achava que tudo isso era resultado de algum brinquedo caro ou dos presentes que sempre dava à filha. Para Carlos, o dinheiro parecia ser a solução de tudo, e ele nem imaginava o que realmente estava por trás daquela transformação. Enquanto Carlos observava de longe, uma dúvida começou a surgir em sua mente. Como uma menina que antes parecia tão distante agora tinha tanta alegria? Ele não queria admitir, mas sabia que isso tinha algo a ver com Pedro, o jardineiro. A conexão entre os dois era evidente, e isso mexeu com algo dentro dele, despertando sentimentos que ele ainda não conseguia entender. A relação entre Pedro e Lara começou a incomodar Carlos. Ele não gostava de ver como sua filha, que sempre foi tão reservada, agora tinha encontrado conforto nos gestos simples de um jardineiro. Um dia, tomado pelo ciúme e pela insegurança, Carlos decidiu confrontar Pedro. Ele questionou o jardineiro sobre suas intenções, insinuando que Pedro queria algo além de apenas cuidar da menina. Pedro, com toda a calma que tinha, respondeu de coração aberto. Disse que sua única intenção era trazer alegria para Lara, pois enxergava nela uma criança que precisava de carinho e atenção. Apesar de suas palavras sinceras, Carlos continuou desconfiado. Para ele, era difícil entender como alguém que tinha tão pouco podia oferecer tanto para sua filha. O confronto entre Pedro e Carlos não passou em branco. Carlos, tomado pela raiva e pela desconfiança, fez acusações que Pedro sabia serem injustas. Mesmo assim, Pedro manteve a postura tranquila e não respondeu de maneira agressiva. A única coisa que ele sentia era a dor de ser mal interpretado. Por causa das palavras duras de Carlos, Pedro decidiu que não poderia continuar ali, sendo tratado daquela maneira. Com um aperto no coração, Pedro se despediu de Lara. Sabia que sua partida iria afetá-la, mas a decisão estava tomada. Lara, que havia começado a sorrir de novo por causa de Pedro, agora ficava perdida em seus pensamentos, sem saber o que fazer com aquela ausência. Para ela, o jardim já não tinha mais o mesmo significado, e a casa, que antes era tão fria, se tornava ainda mais solitária. A saída de Pedro deixou um vazio imenso na mansão. Lara, que já não sabia mais como viver sem a presença dele, voltou a ser a menina triste e silenciosa de antes. O brilho que havia conquistado com a amizade e o carinho de Pedro se apagou rapidamente. Na escola, ela passou a ter dificuldades, e os professores notaram uma queda no seu desempenho. Toda a energia positiva que Pedro havia trazido para sua vida se foi, e Lara sentiu a falta dele em cada cantinho da casa. Carlos tentou compensar a ausência de Pedro de todas as formas que conhecia. Ele começou a dar mais presentes e a encher Lara de distrações, mas nada parecia funcionar. A felicidade de Lara não podia ser comprada. Por mais que Carlos tentasse, ele não entendia que o que ela mais queria não era algo material, mas sim o calor de uma verdadeira conexão. A casa, que antes parecia fria e distante, agora estava mais vazia do que nunca. Um dia, enquanto Carlos estava indo para o trabalho, algo inesperado aconteceu. Ele sofreu um acidente e foi levado imediatamente para o hospital. A notícia do acidente abalou toda a mansão, e foi aí que Carlos se deu conta de tudo que havia perdido. Ele começou a refletir sobre as escolhas que fez e, finalmente, percebeu o erro que cometera ao afastar Pedro de sua filha. Lá, deitado no hospital, Carlos sentiu o peso da culpa e soube que precisava corrigir aquilo. Com o coração apertado, Carlos fez um pedido que jamais imaginou fazer. Ele implorou para que Pedro voltasse a cuidar de Lara enquanto ele estava no hospital. Era uma chance de consertar tudo, de fazer o que fosse necessário para garantir que sua filha voltasse a ser feliz. Pela primeira vez, Carlos entendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas no amor e na presença de pessoas que realmente se importam. Quando Pedro soube do acidente de Carlos, ele não pensou duas vezes. Apesar de toda a dor que sentia pela forma como foi tratado, ele sabia que Lara ainda precisava dele. Com muito carinho, Pedro voltou à mansão, e agora, além de cuidar do jardim, ele também assumiu a responsabilidade de cuidar de Lara novamente. Pedro, junto com seu filho Santiago, se dedicaram a dar a Lara o apoio emocional que ela tanto precisava, trazendo de volta a alegria que havia desaparecido. No hospital, Carlos, agora mais vulnerável e arrependido, conversou com Pedro e reconheceu o valor de seu gesto. Ele se desculpou sinceramente por tudo que havia feito e, com os olhos marejados, admitiu que Pedro havia oferecido à sua filha algo que ele nunca conseguiu: amor genuíno e atenção. Carlos percebeu, finalmente,
que, por estar sempre ocupado com o trabalho, ele havia negligenciado o que era mais importante: sua filha e a verdadeira conexão familiar. A saúde de Carlos piorou rapidamente e, conforme o tempo passava, ele sentia que não teria muito mais tempo para corrigir seus erros. Ele ficou ainda mais grato a Pedro, que continuava a cuidar de Lara com tanto carinho e dedicação. Pedro não apenas preenchia o vazio emocional de Lara, mas também se tornava uma presença constante e forte, algo que ela tanto precisava. Juntos, Pedro e Santiago trouxeram um pouco de luz para os dias escuros de Carlos. Durante esses dias difíceis, Carlos percebeu o quão fundamental era a presença de Pedro. Ele sabia que não poderia mais fazer tudo sozinho e que precisava deixar sua filha em boas mãos. Pedro, com sua bondade e paciência, demonstrava que havia algo muito mais forte do que qualquer valor material: o poder do amor incondicional. Carlos estava finalmente aprendendo o que realmente importava. Infelizmente, o pior aconteceu. Carlos não conseguiu se recuperar e faleceu, deixando todos da casa com o coração partido. Pedro, que havia se tornado uma figura paterna para Lara, agora assumia uma responsabilidade ainda maior: cuidar dela como seu próprio filho. Lara, com os olhos cheios de tristeza, encontrou consolo no abraço de Pedro, que, mesmo sem palavras, a confortava da melhor maneira possível. Ele agora era o seu porto seguro, alguém que sempre estaria ao seu lado. Com a morte de Carlos, Pedro foi nomeado guardião de Lara. Embora a perda fosse dolorosa, Pedro sabia que, ao lado de Santiago e de Lara, ele poderia oferecer à menina a família que ela sempre sonhou. Era um novo começo para todos, uma nova chance de formar uma família unida pelo amor e pelo cuidado, onde o dinheiro já não importava mais. Agora, Lara teria o que sempre precisou: um lar cheio de amor. Lara, agora sob os cuidados de Pedro, começou a se sentir parte de uma família de verdade. Ela não apenas ganhou um pai, mas também um irmão, Santiago, que a tratava com carinho e amizade. A transformação foi incrível. O vazio que ela sentia antes foi substituído por uma sensação de pertencimento e amor. Ela se adaptou rapidamente à nova dinâmica, e o lar, que antes era um lugar de solidão, agora estava repleto de risos e aconchego. A vida começou a se reorganizar de uma forma que Lara jamais imaginou. Pedro, com sua simplicidade e amor, conseguiu dar a ela aquilo que o dinheiro de seu pai nunca conseguiu: uma verdadeira conexão familiar. Juntos, eles formaram uma nova unidade, onde todos se cuidavam e se apoiavam. Lara se sentia agora parte de algo grande e bonito, algo que sempre buscou sem saber. Carlos, embora não estivesse mais presente, deixou um legado inesperado para Lara: uma fortuna milionária. No entanto, Pedro fez questão de deixar claro que o dinheiro não seria usado para luxos ou extravagâncias. Ele queria que Lara tivesse uma vida simples e feliz, longe de tudo que poderia afastá-la da verdadeira felicidade. O dinheiro seria utilizado exclusivamente para garantir o futuro dela, mas a verdadeira riqueza estava no amor que ela receberia de sua nova família. Com essa nova realidade, Pedro fez de tudo para que Lara crescesse com os pés no chão, sem deixar que a fortuna fizesse perder a essência do que realmente importava: o valor das coisas simples, da convivência e do carinho. Ele queria que ela entendesse que, embora o dinheiro pudesse proporcionar conforto, a verdadeira felicidade estava no calor de um lar cheio de amor e nos momentos simples vividos ao lado das pessoas que mais importam. Pedro, como sempre, trabalhava o dia inteiro, e com as crianças ficando apenas meio período na escola, ele sabia que precisava de alguém para cuidar delas enquanto ele não estava em casa. Foi então que ele decidiu contratar Sônia, uma mulher simpática e de confiança, para ser babá de Lara e Santiago. Pedro, preocupado em proporcionar o melhor para os filhos, ficou aliviado ao ver que Sônia parecia ser a pessoa certa para dar o cuidado e a atenção de que as crianças precisavam. Com o tempo, Sônia se aproximou ainda mais de Lara e Santiago, criando um vínculo forte com eles. As crianças começaram a confiar nela como uma figura importante em suas vidas, e Pedro sentia uma paz interior ao ver a conexão entre eles. Sônia não era apenas uma babá, ela se tornou parte da família, compartilhando momentos, alegrias e até desafios. Pedro estava feliz por ter encontrado alguém tão especial para cuidar dos filhos enquanto ele trabalhava, sabendo que estavam em boas mãos. Conforme o tempo passava, Pedro e Sônia começaram a se conhecer melhor. Eles compartilhavam muitas conversas e momentos juntos, tanto sobre o cuidado das crianças quanto sobre suas próprias vidas. Pedro se sentia cada vez mais à vontade com ela, notando a forma como Sônia tratava Lara e Santiago com tanto carinho e dedicação. Ele via nela não apenas alguém para ajudá-lo com as crianças, mas uma pessoa com quem podia dividir sonhos e planos para o futuro. Com o tempo, a amizade entre Pedro e Sônia se transformou em algo mais.
Eles começaram a se apaixonar, e esse amor parecia crescer a cada dia. A presença de Sônia trouxe ainda mais alegria e equilíbrio para a família, e Pedro sentia que a vida estava finalmente se encaixando da forma que sempre desejou. Ele sabia que estava pronto para dar o próximo passo, construir um futuro ao lado de alguém que ele confiava profundamente. Depois de um ano de namoro, Pedro e Sônia tomaram uma decisão importante: se casar. A família, que já estava unida por tanto amor e carinho, agora celebrava uma nova etapa. Lara e Santiago estavam radiantes com a ideia de verem seus pais se casando, e a alegria tomou conta da casa. Para Pedro, foi a realização de um sonho, pois ele finalmente encontrou não só o amor, mas também uma parceria para construir uma vida ainda mais bonita para os filhos e para si mesmo. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Não precisavam de grandes festas ou luxos. O que importava era a união, o compromisso e a certeza de que estavam criando uma base sólida para a família. Santiago, com seu jeito brincalhão, e Lara, com um sorriso tímido, estavam ao lado dos pais, sentindo que a vida, agora, estava completa. Para todos, aquele momento foi um símbolo de esperança e amor renovado, um novo começo para uma família que se fortalecia a cada dia. 2 anos após o casamento, Sônia recebeu uma notícia maravilhosa. Ela estava grávida. Pedro e ela estavam emocionados, e todos na casa compartilhavam da alegria da novidade. Era uma menina, e eles decidiram chamá-la de Vanessa. Santiago e Lara ficaram animados com a ideia de ganhar uma irmãzinha, e Pedro se sentiu ainda mais realizado ao ver sua família crescendo de maneira tão linda. A casa, que já estava cheia de amor, agora tinha um toque de expectativa e felicidade pela chegada do novo membro. A notícia de que Vanessa estava a caminho trouxe um novo brilho à vida de todos. Pedro, Sônia, Lara e Santiago se prepararam com carinho para a chegada da pequena, sonhando com os momentos felizes que viriam. O amor que já existia entre eles se multiplicava, e agora, com a chegada de Vanessa, a família estava mais completa do que nunca. Para Pedro, aquele era o verdadeiro significado de felicidade: estar cercado por pessoas que ele amava, criando juntos uma vida cheia de amor, união e alegrias. Com a chegada de Vanessa, a casa de Pedro se transformou em um lugar ainda mais cheio de vida e risos. Cada cantinho parecia irradiar amor, e as crianças estavam animadas com a ideia de conhecer a irmãzinha. Lara, com seu jeito doce, já fazia planos para ensinar Vanessa a brincar, enquanto Santiago, com seu jeito travesso, mal podia esperar para brincar com a irmã mais nova. Pedro e Sônia, felizes com a união da família, estavam prontos para abraçar essa nova fase da vida com o mesmo carinho e dedicação que sempre tiveram. O período de gravidez foi repleto de preparativos. Sônia e Pedro escolheram juntos o quarto de Vanessa, cada detalhe pensado com amor. Lara e Santiago ajudaram a escolher os móveis e as cores, ansiosos para que a casa se preparasse para receber a nova integrante da família. Cada dia que passava, o coração de Pedro se enchia mais de gratidão. Ele sentia que a vida tinha lhe dado um presente precioso, uma família unida, cheia de amor, e agora com uma nova vida prestes a chegar. Quando Vanessa nasceu, foi um momento de pura emoção para todos. O nascimento de uma criança sempre traz uma sensação de renovação, e para Pedro, foi como se o ciclo da vida tivesse se completado. A pequena Vanessa, com seus olhos curiosos e sorriso tímido, trouxe uma luz ainda maior para a família. Lara e Santiago, encantados com a irmãzinha, logo a cercaram de carinhos e atenções. Eles estavam prontos para ajudar Sônia e Pedro a cuidar dela, como uma verdadeira família. No primeiro mês de vida de Vanessa, Pedro e Sônia estavam ainda mais unidos, agora compartilhando o desafio e a alegria de cuidar de um recém-nascido. As noites em claro, as trocas de fraldas e os risos durante as mamadas eram momentos que, embora cansativos, preenchiam o coração dos dois com uma felicidade indescritível. Lara e Santiago, já mais velhos, também se mostraram grandes ajudantes, sempre prontos para dar uma mãozinha quando necessário. Pedro, agora com 3 filhos, refletia sobre a sua jornada e sobre como a vida tinha sido generosa com ele. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sentia que, com a família que havia construído, ele tinha tudo o que precisava. Seu amor por Sônia, Lara, Santiago e agora Vanessa era incondicional, e ele se dedicava a cada um com todo o coração. Cada dia era uma nova oportunidade de ser melhor, de ensinar e de aprender com as pessoas que mais amava. A convivência entre todos se tornava cada vez mais forte, e a casa, agora cheia de risos e conversas, se tornava um lar de verdade. Vanessa, com seus primeiros passos, já mostrava que faria parte de tudo aquilo. Pedro e Sônia sabiam que, com ela, a família se tornaria ainda mais completa. Lara e Santiago, com o tempo, cresceram mais próximos um do outro,
agora com a responsabilidade de serem irmãos mais velhos, e os dois se apoiavam mutuamente em tudo. O tempo foi passando, e a pequena Vanessa se tornou o centro das atenções, mas todos na família sabiam que a verdadeira riqueza estava no amor e na união que eles tinham. Pedro e Sônia olharam para seus filhos com orgulho, cientes de que haviam criado uma base sólida de carinho e respeito. A vida não era perfeita, mas, com os desafios e alegrias diárias, Pedro sabia que o melhor estava no que eles haviam construído juntos. Com o passar dos anos, a casa de Pedro se tornou um símbolo de amor e dedicação. A cada aniversário, a cada celebração, eles sabiam que estavam criando algo muito mais importante do que qualquer bem material. Pedro, com seu jeito simples e cheio de amor, havia formado uma família que seria sua verdadeira herança, e ele sabia que a felicidade deles estava nas pequenas coisas, nos momentos compartilhados, nas risadas, nos abraços, principalmente, no amor que nunca faltou. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Todos os dias tem novas histórias. Até a próxima!